Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Tudo bem com todos? Espero e desejo sinceramente que sim. Bom, nós temos ainda 1 minuto do horário pré-determinado para o início da nossa reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse tempo para agradecê-los ao Cadu e a toda a equipe do Centro Espírita Unidos para o Bem de Patos de Minas pela oportunidade. Na verdade, eu estava devendo isso há tempo. O Cadu vem conversando com a gente, vem nos convidando e não estava dando certo. Mas dessa vez, ainda que à distância, estaremos juntos. Então recebam de antemão a minha gratidão. Tô vendo que o Cadu chegou. Cadu, tô aqui agradecendo, viu, irmão? A alegria que você está me proporcionando de nos aproximarmos e juntos estudarmos em torno da vida à luz da doutrina espírita, né? Eu te confesso a todos vocês que eu estou emocionado por essa oportunidade. Mas vamos lá. A Dila, oi Dila, tudo bem, amiga? Boa noite. Vamos lá, vamos começar a nossa reflexão. Para isso eu separei uma mensagem que na verdade é uma prece recebida pelo amigo de todos nós, o médium Júlio Carvalho, do nosso querido também amigo de todos nós, Sr. Alfredo Júlio Fernandes. Vejamos. Senhor, dai-nos a sabedoria de compreender as diferenças que farão grandes mudanças em nossas vidas. A diferença, por exemplo, entre amar e não ser apegado. A diferença entre perdoar e desculpar. A enorme diferença entre ser amigo e ser próximo. A diferença entre encarar as facilidades, vendo-as como perigos constantes, e ver as dificuldades sempre rejeitadas como oportunidades de luz. Dai-nos a força, Senhor, para que nossa consciência escolha sempre o melhor, mas o melhor para a vida futura. Não se apegar à sensação e situações transitórias, a fugir do status, a fugir do mal, seja qual for. Senhor, acima de tudo, fortalece-nos a consciência para que possamos saber a grande diferença, a que mais interfere em nossa caminhada evolutiva, que é de falar no bem e praticá-lo. A de sentir o seu amor e te seguir, a te obedecer, te aceitar, ao invés apenas de te venerar. Alfredo Júlio Fernandes. Interessante que essa mensagem foi enviada no dia 23 de fevereiro do ano de 2014, lá em Pratinha. Foi a primeira vez que eu fui a Pratinha, a primeira vez que eu fui à atividade de psicografia do Júlio Carvalho. Inesquecível aquela ocasião. E nessa primeira vez, lá estava o Sr. Alfredo Júlio nos enviando essa mensagem que ele chama de prece da consciência. Pois bem, vamos iniciar a nossa reflexão. A proposta é refletirmos em torno de transição. É um assunto que a gente tem falado, ouvido, estamos até saturado de coronavírus, de pandemia, de Covid-19, de transição. Mas nós vamos procurar fazer uma abordagem bem leve e um pouquinho diferente. A Nilce acaba de chegar, a Eneida. Vamos procurar fazer uma abordagem um pouco diferente, bem leve mesmo,
e com muita tranquilidade, muito à vontade na presença de todos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, tem um capítulo intitulado, capítulo 7º, intitulado Materialismo e Positivismo. Ele fala assim que o pensamento é como os oceanos, também tem fluxo e refluxo. E sempre que a humanidade comete determinados excessos, num outro momento posterior a esse, ela vai sentir um efeito que Leon Denis vai chamar de excessos contrários. E Denis nos afirma que depois de séculos de submissão e fé cega, a humanidade então cansada dos desatinos e dos mandos de Roma, desenvolvera o materialismo e positivismo. E vamos entender o bom senso, a lógica na fala de Leon Denis. Vejamos. Aprendêramos na religião ortodoxa, há muito tempo atrás, que nós tínhamos uma só existência física. E que o indivíduo que tivesse só acertado na vida, que tivera seguido o caminho reto, esse indivíduo, após a sua morte, ele continuaria vivendo em espírito. No entanto, segundo a unicidade da existência, uma vez que houvera acertado, ele iria para o céu, por toda a eternidade, para o paraíso. Enquanto que o indivíduo que cometesse falhas, que não conseguisse seguir o caminho reto, que errou, ao morrer, ele iria eternamente para um local de suplício eterno, o inferno. É aquele que tivesse errado, mais ou menos, que ainda daria aí uma correção, iria para um lugar chamado purgatório. Bom, mas ocorre, Eneida, boa noite, a Silvete também nos cumprimenta, boa noite, minhas irmãs queridas. Ocorre que, apesar desses ensinamentos, dessas informações, nós morríamos ou desencarnávamos. E a consciência já nos acusava, uma vez que ainda nos dias que se seguem, vamos imaginar isso há 2000 anos, 1500 anos, 1000 anos atrás, era incomum a gente levar uma vida de assertividade na sua totalidade. Então esperávamos que o capeta ou o diabão estivesse nos aguardando ali para já nos retirar da nossa sepultura e nos levar lá para o caldeirão mais quente do inferno. Mas quando a gente acordava no mundo espiritual, não encontrávamos o capetão, nem o inferno, mas também não encontrávamos o céu. E encarávamos a realidade, que não tínhamos morrido, meramente desencarnado. Mas continuávamos pensando e sentindo da mesma forma como nós éramos ou vivíamos enquanto encarnados. Reencarnávamos, mas ainda que a nível inconsciente, trazíamos já essa verdade arquivada em nós. Então, quando nos deparávamos com esses ensinamentos da fé católica, isso acionava as informações arquivadas energeticamente em nossas memórias espirituais. E aí nós nos afastávamos daquela proposta religiosa
ou daqueles ensinamentos da época, porque de uma forma ou de outra, ainda que a nível inconsciente, nos autoafirmávamos: a verdade não está aqui, e nos afastávamos da religião. Por conta disso, desenvolvemos o materialismo e o positivismo. Já no capítulo 8 da mesma obra, Leon Denis nos explica que, em função desse materialismo e do positivismo, que nos afasta de Deus, obviamente, a humanidade entrou numa profunda crise moral, onde a ciência, uma das grandes potências da humanidade, e a religião sem comprovação. A ciência não conseguia falar ao espírito, ao raciocínio, à inteligência, enquanto que parece que nós tivemos aí um probleminha, mas já reconectou, né? Enquanto que a fé, que também deveria atender aos anseios do coração, não nos atendia, porque não tinha comprovação. Tratava-se da fé cega, como comumente dissemos. Pois bem, Leon Denis nos informa que ambas as potências são extremamente necessárias para que a humanidade possa avançar, progredir, a ciência e a religião. O que fazer então? E vamos só lembrando que esse livro foi escrito, a sua primeira edição, no ano de 1890, na França. Então Leon Denis, ele está pegando as informações da época, mas completamente atuais nos dias que se seguem, quase 2 séculos, 1,5 séculos depois. O que fazer, já que a humanidade necessita dessas duas grandes potências? Da ciência, que não passava de atender aos apelos da indústria e do comércio, enfim, e da religião, que deveria trazer ao homem a esperança na vida futura, mas não estava. Antes, ela era temida, essa vida futura, porque pregava o inferno a quem não houvesse acertado, e nós ainda não acertamos, nem nos dias de hoje. Vamos imaginar antigamente. Leon Denis nos afirma, oi Nancy, boa noite. Leon Denis nos afirma que seria necessário que ambas encontrassem uma espécie de campo neutro, para aí se irmanarem e juntas auxiliarem o trabalho de avanço da humanidade. E ele continua nos informando que tal território, tal campo neutro e tal união já se estabeleceram exatamente no mês de abril do ano de 1857, dia 18, quando chega à Terra a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que ela não vem personificada num ou noutro ser humano, é uma revelação dos espíritos, e tem Kardec por codificador, por pesquisador e organizador, mas ele não foi quem postulou toda a doutrina, quem inventou, tão somente organizou, enfeixou, pesquisou os ensinamentos dos espíritos. Isso não tira os méritos dele. Sem Kardec, a doutrina espírita não seria o que é, possivelmente. Pois bem, essa é outra história. Mas a doutrina espírita, ela nos revela Deus de uma forma jamais revelada. Ainda que João, o evangelista, tenha nos dito de forma muito profunda, apesar de resumida, que Deus é amor, mas ainda assim ficou difícil, porque o amor é muito amplo, o seu entendimento. Mas vem Kardec na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos e pergunta: que é Deus? E os benfeitores respondem: é a inteligência suprema do universo,
é a causa primeira de todas as coisas. E eles complementam mais adiante que Deus é soberanamente justo e bom, e que no universo só existem três coisas, a grosso modo: Deus, Espírito e matéria. Deus, essa inteligência suprema. Espírito, a parte inteligente da criação. E matéria, tudo que não é Espírito, tudo que não é Deus, portanto, é matéria. Ainda que quintessenciada. Mas aqui nós dizemos assim que matéria é tudo aquilo que tange os nossos sentidos. Isso é matéria. Pois bem, e o Espiritismo também nos revela que Jesus não é meramente uma proposta religiosa. Jesus é modelo e guia da humanidade. A gente tem dito, meus irmãos e minhas irmãs, que o entendimento dessas duas questões, Deus e Jesus, um entendimento verdadeiro e profundo, bastaria para afastar de nós inúmeras aflições que nos assolam, inúmeras ansiedades, inúmeros sofrimentos completamente desnecessários, tantas tempestades, medos, pandemias íntimas que nós criamos, completamente desnecessárias, se entendêssemos em profundidade o significado profundo de Deus e de Jesus. Eu me lembro, é sabido por quem me conhece, que nós temos o hábito de oferecer caronas a andarilhos. E um belo dia, eu me recordo que eu estava indo para a cidade de Frutal, tinha um cliente para atender ela bem cedo, 8 horas. Então saí de Tupaciguara ainda no escuro. E quando eu cheguei no Prata, o dia estava começando a nascer. Eu comecei a avistar os primeiros raios solares e logo também avistei um andarilho. E eu parei para lhe oferecer uma carona. Tratava-se do Sr. Milton, um senhor de 70 anos de idade, aposentado, que trabalhava como peão de boiadeiro, viúvo, da cidade de Almenara. Ele tem algumas filhas, mas depois do falecimento, do desencarne da sua querida esposa, ele optou por não se sentir um peso na vida das suas filhas e, apesar de aposentado, foi trabalhar em fazendas do Mato Grosso como vaqueiro. Ocorre que nessa fazenda que ele estava, ultimamente ele foi demitido e queria ir visitar as filhas em Almenara, lá no norte de Minas, mas a sua aposentadoria ainda não tinha entrado na sua conta. Então ele vinha caminhando a pé para criar proximidade da cidade de Almenara e, quando a sua aposentadoria chegasse, ele então compraria uma passagem para ir visitá-las. Pois bem, entramos no carro e fomos andando. Pensem numa conversa super agradável, como tem sido várias, com vários andarilhos. Mas em meio a tanta coisa bacana, o seu Milton me disse uma frase que é inesquecível. Desculpe. Ele disse assim: não há travessia difícil para o homem que tem Deus no coração. O Sr. Milton, apesar de não ser espírita, mas ele compreendera em profundidade e em verdade o que os espíritos disseram, que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Não precisamos de temer nenhuma travessia. Mas além de nos contextualizar Deus, Jesus, o Espiritismo também nos revela que na condição de espíritos, todos nós nos submetemos a leis morais. Na verdade, todo o universo, inclusive a matéria, é submetida às leis morais. E essas leis foram criadas por Deus, segundo nos explicam os Espíritos na questão 614, para estabelecer avanço
progresso, nos assegurar a felicidade. E nós só nos infelicitamos quando transgredimos tais leis. E vale a pena lembrar, Emmanuel no livro Consolador, porque ele nos afirma que na grande maioria das criaturas reencarnadas nos dias que se seguem, somos todos transgressores dessas leis. Nos encontramos em lutas expiatórias. E para que não haja nenhuma dúvida, Emmanuel ainda coloca: qual a diferença de provação e expiação? Provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso o caminho da sua redenção espiritual, enquanto que expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometera um crime. Então, nesse aspecto, Emmanuel situa-nos na condição de transgressores das leis divinas. A maioria de nós encontramos-nos em lutas expiatórias. Mas vamos entender. Pois bem, uma das leis morais é a lei de progresso, a qual todos estamos submetidos. A gente costuma brincar que a partir do momento que somos ou fomos criados por Deus, todos nós temos uma condenação, a única, é de um dia sermos perfeitos. Onde e quando, não se sabe, mas é fato que um dia todas as criaturas serão perfeitas. Esse é o propósito de todos nós. E para isso, estamos todos submetidos a essa lei de progresso, que é uma das leis morais. E os espíritos também classificam-nos em 3 grandes grupos, os espíritos. Os espíritos da terceira ordem, a qual nos encontramos submetidos ou classificados, são os espíritos imperfeitos, onde há predominância da matéria, do mal. Os espíritos da segunda ordem são os bons espíritos. Nesses já prevalecem as situações de ordem moral e o bem. O espírito predomina sobre a matéria. E a primeira ordem são os espíritos puros ou perfeitos, que alcançaram seu objetivo. Mas a codificação também classifica, lá no Livro dos Espíritos, os mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos, em 5 grandes classificações. Os mundos primitivos, que é onde os espíritos têm as suas primeiras oportunidades encarnatórias. Depois nós vamos para o mundo de provas e expiações, onde a Terra está classificada no momento. É onde os espíritos, nesse mundo de provas e expiações, também há a predominância do mal sobre o bem, da matéria sobre o espírito. A Terra é um mundo de provas e expiações. Depois nós vamos ver os mundos de regeneração, ou mundos regeneradores, onde eu costumo dizer que o mundo de regeneração, onde a gente faz assim, graças a Deus, cheguei até aqui, mas ainda tem uma longa trajetória pela frente. E nós vamos prosseguindo. Então nós vamos chegar nos mundos felizes, onde já há a predominância do bem. Lá no mundo de regeneração, nós ainda não somos bons, mas já há a predominância da vontade, e aí alcançamos o mundo feliz. Aí sim há a predominância do bem sobre o mal, do espírito sobre a matéria, para depois chegarmos aos mundos celestes, divinos, perfeitos, que é morada de espíritos puros. Diz-se comumente
que vivemos um momento de transição planetária. E isso é verdade. E tudo que nós falamos até aqui é para que a gente pudesse então compreender esse momento que vivenciamos. É muito comum a gente ouvir: olha, a Terra está passando por transição e quem não se esforçar vai ser banido para um planeta chamado Chupão, que possivelmente vai passar perto da Terra. Alguns afirmam, vai passar perto da Terra e vai sugar todos que não quiserem se renovar. É a respeito disso que nós gostaríamos de conversar, porque isso assusta. E como assusta! Nós vamos ser então surrupiados da convivência aqui no planeta Terra, compulsoriamente convidados a irmos para esse chupão. Bom, me recordo novamente do médium Júlio Carvalho, quando, numa atividade de psicografia no Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes de Uberlândia, alguém se aproxima dele e fala assim: Júlio, essa pessoa não enxergava, mas ele não nasceu cego, tornou-se cego. Júlio, eu, por conta de diabetes, tornei-me cego. Faço tratamento para recobrar a minha visão. Mas um médium me informou que eu não vou voltar a enxergar. É verdade, Júlio? O Júlio relata-nos que o Frederico se aproxima dele e fala assim: meu filho, diga a ele que a doutrina espírita é consoladora e não desesperadora, que qualquer médium que transmita uma notícia desesperadora não merece crédito. Diga a ele que o futuro a Deus pertence, mas que ele continue se esforçando, não fuja do seu tratamento e que ele não perca nem a esperança e nem a fé. Mas a doutrina espírita é consoladora e não desesperadora. Então, vamos entender o que é essa situação de transição. Pois bem, eu perguntaria: quando é que o mundo não foi de transição? Quando é que nós não estivemos em transição? Sabe por quê? O mundo só será de transição quando seus habitantes transitarem primeiro. O mundo só será de regeneração quando nós nos regenerarmos. Vamos pensar numa escola. Quando um aluno de primeiro ano primário, quando ele começa o seu trabalho de transição para o segundo ano primário, é no último dia letivo? É nas provas finais? Não é. Desde o primeiro dia de aula, ele já está em transição para o segundo ano primário no ano que vem. Mas ele vai se preparando, se capacitando aos poucos, durante o período de um ano. Obviamente, nesse período, ele vai ser submetido a provas para aferir o conhecimento, as habilidades, as virtudes adquiridas, para ver se ele está apto a realmente transferir-se para o segundo ano. Ou seria assim: olha, essa sala aqui é de primeiro ano. Nós vamos colocar aqui um rótulo, segundo ano. E os alunos todos passam a frequentar o segundo ano? Não. Então não é a sala que define o nível do aluno. Não é. É o oposto. São os alunos que definem o grau da sala. E todos nós encontramos-nos na condição de alunos no planeta Terra, essa abençoada escola de almas. Então é necessário entendermos que o mundo só será regenerado
quando seus habitantes se regenerarem. Mas e o aluno que recusar-se a esforçar, a regenerar-se? Bom, vamos tomar novamente o exemplo da escola. Enquanto que a maioria dos alunos vão transitar para um grau posterior, um grau mais elevado, aquele aluno que não se esforçou, que não se empenhou, que não aprendeu, que não evoluiu, vai permanecer estacionado. Ele não vai regredir, mas ele vai permanecer estacionado até conseguir capitular toda a matéria inerente ao grau. Ele vai repetir toda a matéria, todos os ensinamentos e todas as provas, até que ele tenha adquirido todo o conhecimento inerente ao seu nível de aprendizagem. Pois bem, mas a escola, que é o planeta, vai mudar de grau. Vai mudar de grau. Como já mudou de mundo primitivo para mundo de prova e expiação. Agora ela vai novamente avançar um grau. Vai tornar-se um mundo de regeneração. Mas e os alunos, que é a maneira da escola, recusarem-se ao esforço, à transformação, ao aprendizado? Eles não vão ficar esquecidos da bondade divina, de forma alguma. Mas eles serão conduzidos a outra escola, inerentes ao nível que eles se encontram. Como o planeta Terra já serviu de exílio, eu diria assim, porque o próprio nome assim os chama, o próprio livro, perdão, o título do livro assim os chama, os exilados de Capela. Então a Terra já serviu lá nos tempos da antiguidade de exílio para habitantes de um planeta que também transformara-se, também evoluíra, e alguns habitantes não quiseram acompanhar a evolução planetária, vieram para cá para aferir os conhecimentos tão necessários ao seu progresso, à sua continuidade de avanço rumo à conquista dos valores morais da perfeição. Mas esse planeta também foi criado por Deus, em função do nosso progresso, do nosso avanço. Agora, isso nos traz uma situação de comodismo? Não, porque nós não sabemos as condições que esse planeta vai oferecer aos seus habitantes. Sabemos que serão bem rudimentares. Sabemos que não terão o nível tecnológico do planeta Terra, possivelmente, como a Terra, à época que os capelinos vieram para cá, não tinha tecnologia alguma. Eles trouxeram muito ensinamento tecnológico para nós e muito conhecimento, mas chegaram aqui, não tinham como usar, porque faltavam tecnologias suficientes para eles. Mas de qualquer forma, ninguém vai estar perdido. O importante é a gente compreender que a transição, ela não tem um ponto definido. Observem, nós nascemos a partir da união de um gameta masculino com um gameta masculino. Um gameta masculino com um gameta feminino, me perdoem. E o tempo inteiro estamos transitando, crescendo, multiplicando. Diuturnamente as nossas células estão transitando, umas morrem, outras nascem, a gente vai em aprendizados constantes. Ninguém de nós sabia falar ou andar quando nasceu, transitamos e aqui nos encontramos. Mas nós não atingimos o nosso objetivo.
A crise, essa confusão que todos estamos mergulhados, que Leon Denis chamou de crise moral, é fruto da falta de entendimento dos dias que se seguem. E a doutrina espírita, é interessante que no segundo prefácio, no segundo parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver isso lá com muita clareza. Em verdade vos digo, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas no nosso íntimo da ignorância. Não são trevas exteriores. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esses tempos são chegados, porque nós já temos muita informação. E nós já temos condição de compreender qual o propósito da vida, que nós não estamos aqui numa excursão, queridas irmãs e irmãos. Sentirmos-nos numa excursão em busca de prazeres. É a mesma coisa de um aluno que os pais enviam à escola e ele só quer participar do momento do recreio. Ele foge às aulas. Ele só quer a festança nos finais de semana. Seria a mesma coisa, não é o propósito do período letivo. O nosso propósito aqui é outro. É nos esforçarmos para nos enquadrarmos a essas leis morais que nos garantem a paz e a felicidade. Caso contrário, transgredindo-as, nos infelicitaremos e seremos compelidos ao arrependimento, à expiação e à reparação de nossas faltas. Compelidos. E ficaremos presos nesse círculo, enquanto que os Espíritos nos asseguram que se nos esforçássemos, venceríamos as nossas más tendências. O fato, minhas irmãs e irmãos, é que todos incessantemente estamos em renovação, em transição. Todos, incessantemente. Agora, muito importante, assegurarmos o envolvimento com a transição moral, com a reforma dos sentimentos, do pensamento. Interessante já nos esforçarmos para que a vida espiritual, a vida do espírito, quer encarnado ou desencarnado, se sobreponha à vida da matéria, à vida material. É necessário focarmos, estabelecermos um foco, conquistas morais. E aí, todos os esforços, toda a nossa vontade será convergida em busca dessa conquista. Vejamos alguns exemplos. Paulo de Tarso, que antes era um perseguidor dos cristãos. Isso está muito bem retratado no livro Paulo e Estevão. Inclusive até o nome era Saulo de Tarso. Ele regenerou-se. Ele transitou. Quando? Quando conheceu Jesus. Mas ele esperou que o mundo fosse de regeneração para ele se regenerar? Não. Ele se regenerou quando conheceu a Jesus à entrada de Damasco. Fora tão ofuscado por Jesus que ficou cego, seu cavalo caiu e ele foi à procura, por recomendação de Jesus, de Ananias, para ter a sua visão restituída. E o impacto daquele encontro fora tão grande
que ele refugiou-se por alguns anos no deserto para processar aquela transformação. Mas ele focou e conseguiu. Por intermédio do seu esforço, da sua vontade, conseguiu. De perseguidor, ele passou ao maior divulgador das ideias do Cristo, a ponto de podermos afirmar, sem sombra de dúvidas, não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo jamais seria o que é. Jamais. Outro exemplo também da era cristã é Maria de Magdala, que tinha muito poder, os homens mais poderosos, as sedas mais raras, as joias mais caras, mas ainda assim era profundamente infeliz. Até o dia que encontrou Jesus. E esse encontro fora tão marcante, secou com os próprios cabelos as lágrimas que caíam aos pés de Jesus. E ela então desolada, mas Senhor, quando Jesus lhe descortina a vida espiritual, o reino de Deus que não é aqui, quando Jesus lhe mostra tudo que ela poderia alcançar, e que lá, tão somente lá, ela poderia encontrar a tão buscada paz do Espírito e felicidade. Mas Senhor, sou mulher pecadora. Será que é possível? Oh, minha filha, por acaso você duvida que flores nascem de ruínas? E ela, que sentia-se uma ruína, um lodo, ao contato com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, transitou, tornara-se uma serva do amor, doou todos os seus pertences aos pobres e fora cuidar dos invisíveis daquela época, os leprosos. E é interessante que quando a lepra lhe visita o próprio corpo, ela, vendo-se no espelho, enxergando no seu rosto uma ou outra ferida, ela se felicita, porque havia vencido o orgulho e já se sentia nivelada com todos os seus irmãos de caminhada. Mas ela disse assim: que bom, agora sou igual aos meus irmãos até na doença. Irmãs e irmãos, transição é nossa. É preciso deixar para trás, sabe, aquele ímpeto que a gente tem de devolver a ofensa? Aquela vontade quando alguém pensa diferente da gente, aquela vontade que a gente tem de argumentar e sobrepujar a ideia do outro. Sabe, quando alguém nos magoa ou nos fere, que a gente fica tramando a devolução daquele mal, que a gente fica tramando como que a gente vai fazer para oferecer-lhe uma resposta, seja verbal, ou seja, recusar um favor num momento qualquer, a gente guarda aquilo. Sabe aquela explosão de ira que a gente tem especialmente sobre os que convivem conosco no ambiente familiar? Isso que nós precisamos de transitar. Não cabe mais isso. Lembro muito bem de Eurípides Barçanufo, quando diz que o espírita não tem o direito de engrossar a fileira do desalento. E isso é muito desalentoso. Nós ainda nos envolvermos por pensamentos e ações dessa natureza. Desalentador, me perdoe. É muito desalentador. Porque ferirmos o outro nos afasta de Deus. Se nos afasta de Deus, porque a recomendação Jesus conseguiu resumir
toda a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso é uma transgressão às leis divinas, às leis morais. E isso nos afasta da nossa transição, da nossa renovação. Isso é nota baixa na prova que desempenhamos, que efetuamos diariamente. Na questão de número 922, Kardec pergunta para os espíritos assim: olha, se o que dá alegria e felicidade para uns pode dar infelicidade e desgraça a outros, existe algo que é medida comum de felicidade a todas as criaturas? E os espíritos respondem assim: do ponto de vista material, a posse do necessário; do moral, a paz de consciência e a fé no futuro. Atitudes como essa de agressividade com o outro, com as ideias do outro. Voltamos, me perdoe, eu recebi uma ligação aqui, eu não pude desligar, colocar no modo avião, porque o Wi-Fi, a CTBC está com um problema na internet aqui na minha região, então eu estou usando a internet do celular. Me perdoe, pode ser que isso aconteça, eu até queria ter explicado no início, mas me esqueci. Mas tomara que não ocorra novamente. Pois bem, a transição, gente, está nessas coisas do cotidiano. Está em fazermos valer agora os ensinamentos que nós já temos. E nós já temos contato com os ensinamentos de Jesus há inúmeras existências. Nunca tão claro como agora, através da doutrina espírita. Porque o Espiritismo é a chave para entendermos Jesus. E Jesus é modelo e guia da humanidade. Nos foi enviado por Deus para que tivéssemos nele referência de conduta. E todos nós estamos capacitados, habilitados para seguirmos Jesus. Todos nós. Vai depender muito do nosso esforço, do nosso empenho. E nós vivemos nessa crise moral porque já conhecemos Jesus e queremos seguir Jesus. Mas em nós ainda vige, ainda é forte os arrastamentos do passado, do homem velho, que persiste, que luta por não morrer. Mas nós vivemos uma época em que o mal agoniza na terra e é preciso fortalecer a nossa vontade para sairmos dessa crise moral em seguirmos a Jesus. Irmãs e irmãos, fico pensando na força moral desses espíritos. Qual Estevão, qual Paulo de Tarso, qual Maria de Magdala, qual Joana de Cusa, qual Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa. Mas sabe de onde vem? É da proximidade com Deus e com Jesus. Às vezes a gente se sente assim: ah, mas isso é para almas grandes, isso é para nós, meus irmãos. A gente fica admirado, é porque eles se esforçaram, eles se reconheceram como espíritos em processo evolutivo. Eles estabeleceram foco, objetivo firme, não cedem tanto ou não cedem aos arrastamentos como nós cedemos. Eles transitaram muito antes de nós. Então eles têm liberdade de frequentar essa escola e outras tantas. Irmãs e irmãos, a transição é nossa, não nos esqueçamos. E ela não é para ser temida, ela é para ser compreendida. E ela, sim, está ao alcance de todos nós. E Jesus é modelo e guia nosso.
Que tal nos esforçarmos para segui-lo de agora em diante? Minhas irmãs e meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, querido amigo Cadu. Muito obrigado a quem nos acompanhou. E vamos todos renovar-nos, vamos transitar, porque nós precisamos de nos reencontrar nessa abençoada sala de aula que é o planeta Terra, onde a vida é a grande professora. Não vamos nos afastar do planeta. Pelo contrário, vamos cuidar dele. Muita paz, que Jesus abençoe a todos e que assim seja.